Quero desejar uma boa noite a todos e todas que nos assistem a partir do YouTube. A gente está aqui no nosso espaço da Orla Oceânica, eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e agradeço sua companhia aqui conosco. Espero que seja um tempo bom para todos nós aprendermos, conhecermos um pouco da graça e do amor de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos seguindo uma série de mensagens, sobre os conflitos da vida. Eu já disse para vocês que esse é um tema do tempo que eu era jovem, Eu tinha 18 anos de idade, 19 anos, quando a gente participava das reuniões da Juventude Batista, tanto lá na Baixada Fluminense, quanto no estado do Rio de Janeiro como um todo, e havia um curso que era ministrado às lideranças jovens sobre os conflitos da vida. Olha, isso tem tempo, Tem muito tempo aí de história aí para trás, E eu achava muito interessante porque mostrava a preocupação que a igreja da época tinha com as pessoas que sofrem. Me parece que a gente perdeu um pouquinho disso nos dias de hoje. A igreja parece que não está muito preocupada com as aflições existenciais, mas está preocupada com a perdição da alma, a condenação eterna, o juízo final. E quantas pessoas sofrem de fato aqui, sofrem por causa das condições de vida em que vivem, por causa desse desenfreado. E se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam depois, tá bom? Agora não corrige, não. Mas eu tenho percebido que a situação está piorando, Parece que de uns tempos para cá, a condição de saúde mental das pessoas acabou trazendo aí alguns sofrimentos reconhecidos. Eu estava lendo uma reportagem hoje pela manhã sobre a relação entre empresas e saúde mental. Então, grande parte das empresas conhecidas como startups, que são essas propostas de negócio inovadores, que aconteceram a partir do surgimento do ramo da informática, da linguagem da inteligência eletrônica. Essas empresas, elas estão abertas, todas elas reconhecem que as dificuldades de saúde mental deste tempo são fatores para essas empresas se preocuparem, porque isso tem trazido prejuízo para as empresas. Que coisa interessante, As empresas têm se sentido prejudicadas por causa da condição de saúde mental das pessoas. E quais são as enfermidades que acometem aos trabalhadores neste tempo? Esses mesmos que nós falamos, que podem acometer a gente no trabalho, na família, na sociedade, na fila do banco. Essa semana mesmo estava indo ao banco para fazer alguns depósitos e eu coloquei em prática a mensagem de hoje. A questão da agressividade é o nosso tema de hoje. Porque eu tive que elevar a voz um pouquinho a mais para que eles pudessem entender o que estava acontecendo. Porque era uma situação tão injusta, tão incoerente, dentro de um banco, que eu disse, olha, ou eu só saio daqui quando resolver isso. Aí o gerente teve que vir lá de dentro para poder ouvir, o senhor tem razão. Aí fez os procedimentos, voltei no dia seguinte para resolver o problema. Que situação que a gente está vivendo? O mundo de hoje, ele tem uma quantidade muito maior de situações que afetam o nosso emocional, que afetam a nossa saúde mental, que afetam até a nossa saúde física, porque todo o nosso corpo reflete essa alma doente que a gente tem enfrentado nos dias de hoje. Então, a gente já viu algumas dessas enfermidades, como a depressão, como o esgotamento físico e emocional. Que mais que nós vimos? Vimos de tal maneira que nós já estamos hoje na nossa sexta mensagem sobre essa sucessão de problemas. E nós vamos falar um pouco de uma nova situação de conflito
que nós enfrentamos, que é razão de adoecimento. A gente pensa que não, mas é situação de adoecimento. Eu vou colocar aqui, então, a nossa apresentação para que os nossos amigos do YouTube possam ver a apresentação também. Então, esse é o nosso banner, né, que nós temos utilizado, essa imagem convidativa de lembrar para a gente que a vida é frágil, é como uma casquinha de ovo mesmo, e de tal maneira que não há como você fazer transformações na sua própria vida sem que isso importe em algum risco, e até mesmo de você ter que quebrar essas fragilidades que estão aí à sua volta. Hoje, a nossa mensagem vai falar do tema da agressividade, esse tema tão importante que é algo que tem a ver com a nossa vida. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu nervoso com alguma coisa? Irritado, né? Eu estava fazendo um levantamento sobre situações no trânsito, que estava vindo para cá, Solange falou, não vou deixar mais você dirigir, porque eu não quero mais que você buzine no trânsito. Tá bom? Mas olha, gente, uma das situações que mais irritam a gente é o trânsito. Né? Uma pesquisa dizendo que qualquer pessoa normal tem, por ano, 400 razões, 400 situações para ficar irritada no trânsito. Dá mais de uma por dia. Então, se você não ficou irritado no trânsito hoje, você está bem, viu, Thaís? Você está tranquila. Você está zen, totalmente zen. Para a gente meditar nisso, a gente eu escolhi o Salmo 121, versículo 1. Eu ia falar do Salmo 12, mas aí eu não vou falar do Salmo 12, eu vou deixar para a meditação da nossa pastoral. Depois você dá uma lida em casa nessa pastoral, ela é muito interessante, porque fala desse sentimento, né, do salmista olhar em volta e ver que não tem ninguém normal. Tem muita gente fazendo coisa errada e ele está irritado com isso. E a oração que ele faz é: Senhor, cala a boca dessa gente. É a oração que ele faz, né? Essa oração imprecatória, né? De alguém que está irritado, diz: gente, como é que pode isso? Essa gente mentirosa, essa gente falsa, hipócrita que está aí, se dando bem, né? Querendo dar uma de santarrão, inclusive nas igrejas, em todos os lugares. Gente, Senhor, faça com que a língua deles queime, caia, que eles tropecem na própria língua. Olha que oração, né? Até o salmista se irritou também. Agora, eu preferi escolher o Salmo 121, verso 1. Por que eu escolhi esse salmo? Quando eu pastoreava em Nova Friburgo, se converteu um irmão muito querido, o irmão Sebastião. E ele era uma pessoa muito irritada, agressiva. E ele abriu o coração dele: pastor, eu sou assim. Quando alguém me pisa no calo, eu piso 3 vezes no calo dele. Então, é assim, bateu, levou. Eu sou desse jeito. A minha vida sempre foi assim. Isso ok. Mas você sabe que agora você pode ficar tranquilo, você pode entregar seus problemas e tal. Aí eu decidi fazer uma coisa. Ele me chamou, inclusive, à casa dele e disse: eu resolvi fazer uma coisa. Eu vou decorar salmos para me acalmar. E o primeiro salmo que eu escolhi foi o Salmo 121 primeiro. Olha que coisa bonita, né? Parece que isso trouxe paz para o coração dele. E era o que o salmista dizia, né? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Podemos continuar dizendo: meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Mas eu acho muito interessante porque aquele irmão, no meio das preocupações dele, quando ele sentiu que ele não tinha controle sobre suas emoções, sobre a sua impulsividade, ele dizia: onde é que eu vou procurar ajuda agora, como cristão? Eu olho em volta e não vejo solução. Então, eu encontrei uma resposta. Essa resposta é em Deus. Parece que o irmão Sebastião
entendeu que esse versículo é um versículo que fala muito de uma pessoa que está com vontade de esganar o outro. Está com vontade de arrebentar, pegar, não é? Um amigo dizia isso, a vontade, ele era professor, então ele ficava irritado quando você chegava na sala de filosofia. Vontade de pegar um gato morto, botar num saco molhado e bater naquele indivíduo até fazer o gato miar. Ele estava nervoso, né? Eu concordo com você que uma pessoa assim, eu inclusive hoje é aniversário dele, depois eu falo o nome dele para você. Esse é o salmo de alguém que está passando por isso. Essa é uma informação que está por detrás dessa palavra, essa irritação, essa inquietação pela situação que a gente vive. Porque se não for o Senhor, não é, como é que diziam antigamente? Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu quebro a cara de alguém. Então, é alguém que está pedindo socorro para o Senhor, né? Para a gente pensar nisso, eu pensei o seguinte, gente, como é que a gente lida com essa agressividade? Todos nós temos uma agressividade, inerente a todos nós. A agressividade é um fator humano muito importante. Deus nos dotou dessa agressividade natural, porque é quando você vê uma situação de perigo e você tem coragem para poder sair da sua zona de conforto e solucionar o problema. As grandes invenções, as grandes decisões, as grandes empresas surgiram de momentos de impulsividade de pessoas que, fazendo uso da sua agressividade natural, conseguiram encontrar soluções dos problemas. Mas a agressividade é algo que a gente precisa se preocupar, porque ela pode sair do controle. Não há como negar que há uma inclinação humana para a agressividade e que ela está presente em todas as nossas relações. Seja de forma explícita, seja de forma disfarçada. Tem um meme muito engraçadinho daquela musiquinha da barata. Aí canta, a barata diz que tem 7 saias de filó. Aí a mãe pergunta, quantas saias de filó a barata tem? Aí ela diz, uma. Ela diz, não, ela fica irritada, sai da linha. São 7. Não, mas a música diz, é mentira da barata, ela tem uma só. Não contou o resto, né? A barata diz que tem. Quantas tem? Tem uma. Aí a mãe irritada, ficou sem graça, né, coitadinha? Porque é isso, todas as nossas relações com os filhos, com os cachorrinhos, com o vizinho, com o condomínio, com tudo que você passa nessa vida, todas as situações, você enfrenta momentos em que necessita de mexer com esse lado agressivo da gente, é próprio da gente, né? Eu gostaria de ser neurologista para dizer que no cérebro da gente tem uma região que é própria da agressividade. Estou certo, Solange? Tem uma região do cérebro que é depositário das ações agressivas. Alguns até, se eu fosse um paleontólogo, né, eu diria também que essa parte do cérebro, dizem alguns, que é reminiscência da nossa evolução, do nosso tempo de Neandertal. Então, aquela agressividade Neandertal permanece com a gente, né? Não tem aquela vontade assim, de a gente comer roendo osso, né? Essa agressividade é Neandertal. Mas esse é o tipo da cultura inútil que não serve para nada. Mas existe gente que pensa nisso, de que nós temos tanto essa abordagem, né, biológica, de que o nosso cérebro é programado para ser agressivo, mas também temos uma herança dessa agressividade humana que vai atravessando ao longo do tempo. Não sei se é essa herança neandertal, não sei se porque é uma teoria bastante interessante que ele circula por aí.
reptiliano. Tem isso. Eu estou falando que o negócio é sério, né? Então, a minha herança neandertal me faz comer bastante churrasco, né? Que bacana. Transformo isso em vontade de comer churrasco. Bom, uma das faces dessa agressividade é a violência. E é a face cruel da agressividade. É quando essa agressividade foge do controle. Quando a gente não tem controle sobre ela. A agressividade, essa agressividade natural, ela pode até mesmo despertar o nosso sentimento criativo, a nossa criatividade. Mas ela também desencadeia toda forma de violência. E quando nós vivemos numa sociedade como a nossa, que é agressiva, né? Que ela é permissiva com a agressividade, nós encontramos então essa face mais perversa, que é a violência. Violência geralmente contra o mais vulnerável, contra o mais fraco. É o forte querendo dominar o fraco. É o poderoso querendo dominar o dependente. É o rico querendo dominar o pobre. São essas formas de violência que estão impregnadas na vida social. E essa forma com que essa violência, de uma forma tão perversa, está impregnada numa sociedade dominada pela agressividade, ela é marcada por alguns atos que nós podemos praticar. A indiferença, o preconceito, a exploração, a opressão, a injustiça. Quantas formas nós utilizamos para externar a nossa agressividade nas expressões das nossas relações sociais. Falar sobre isso, meus irmãos, eu diria para vocês que a gente tem diante de nós um grande desafio. A Bíblia, ela coloca a gente diante dessa realidade humana, que é a violência, não a agressividade em si. Quanto à agressividade, a Bíblia nos orienta a ter controle sobre ela. Mas quanto à violência, a Bíblia nos orienta a fugir dessa maldade que a violência se caracteriza. A palavra de Deus diz: afastem-se de toda forma de mal, de toda forma com que a maldade se caracteriza nas nossas relações. Afastem-se dela. É disso que nós precisamos tratar. Para a gente poder pensar mais adiante nisso, quando a gente faz estudos sobre a violência, a gente descobre que toda forma de violência, toda ela, seja a palmada que uma mãe dá no seu filho, exatamente, tem gente tem crente que diz que pai e mãe têm que usar vara, isso é violência, porque a mesma Bíblia que fala que a gente precisa usar vara contra o filho, também diz que o filho, quanto mais rebelde, tem que ser levado para a rua para ser apedrejado até a morte. E a gente sabe que os pais que nós conhecemos não fariam isso pelo amor que têm pelos seus filhos. Então, até mesmo a palmada, até mesmo a violência contra a criança, ela precisa ser olhada com outros olhos, né? Eu me lembro de alguém da nossa família, não vou dizer quem, para não parecer, ficarem pensando mal. Quando ficava nervosa, mordia a língua entre os lábios, e aí eu dizia para os filhos: sai de perto, que a coisa ficou feia. Eu mordia a língua entre os lábios, isso vai ficar feio. A criançada sumia dali. Mas é essa agressividade que não se justifica, que toda ela acaba sendo uma violação de direitos. Toda forma de violência é um ato de violação de direitos. Visa eliminar ou explorar o outro, aniquilar o outro. É isso, toda forma de violência. Você não pode falar comigo. Havia uma história em quadrinho da Mafalda. A Mafalda é uma personagem argentina, né? Tão bonitinha, né? E a Mafalda, então, um dia a mãe estava falando para ela fazer alguma coisa. Aí a Mafalda pergunta: por que eu tenho que fazer? Aí a mãe responde pura e simplesmente:
porque eu sou sua mãe. Isso é violência. É cerceamento de direito de opinião, né? Cortou todo o diálogo com a criança. Aí ela respondeu maturamente: e eu sou sua filha. E ao que me consta, fomos diplomadas no mesmo dia. Durma-se com um barulho desse, né? Parece a Késia falando, né, Késia? A violência, ela tem várias formas. E entre os muitos estudos feitos sobre a violência, houve assim, um processo de tipificação da violência. Vamos dar uma olhadinha nos tipos de violência que existem, como que elas são caracterizadas na vida social. O primeiro tipo de violência é a violência física. A violência física, que é aquele ato praticado contra a integridade física de uma pessoa, contra a saúde de uma pessoa. Quando o corpo, quando a saúde da pessoa é colocada em risco por causa do ato de agressividade. Tem a violência psicológica, que é aquela atitude, né, qualquer ato que cause dano emocional, que diminua a autoestima, que prejudique o desenvolvimento pessoal, ou então vise degradar ou exercer controle sobre o pensamento, as ações do outro. É a violência psicológica. Existe a violência sexual, que é um dos atos mais graves, e ultimamente a gente tomou notícia de tanta coisa horrível, que até na área de saúde, eu não vou citar aqui o caso porque ele ficou conhecido, mas até na área de saúde, uma pessoa vulnerável, ela ser violentada sexualmente naquele momento tão delicado da vida. A violência sexual é qualquer ato que promova constrangimento ou force uma relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Existe a violência chamada patrimonial, que é aquele ato, ou qualquer ato, que resulta em retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos pessoais, instrumentos de trabalho, documentos, bens, recursos, direitos, valores econômicos, sobretudo os que são necessários à subsistência da pessoa. Então, vou rasgar a tua identidade, vou rasgar o teu cheque, vou rasgar o teu documento importante. Como isso acontece também nos dias atuais, né? E tem também a chamada violência moral, que é qualquer ato que se configure como calúnia, difamação ou injúria. Gente, sabe onde é que eu encontrei essas 5 definições? Numa lei brasileira, a chamada Lei Maria da Penha, que eu deixei anotado aí, Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, no artigo 7º, inciso 1, 2, 3, 4 e 5, que é aquele que trata da violência contra a mulher no ambiente doméstico, dentro de casa. E essas tipificações podem ser aplicadas em qualquer outro ambiente. Isso para a gente entender como que a violência é um mal social muito preocupante. A fé cristã, meus irmãos, não lida bem com isso. Não há como a gente lidar com isso, com essa violência. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o vulnerável, a violência contra o trabalhador, a violência contra qualquer outra pessoa que pensa diferente da gente, que se comporta diferente da gente. Não cabe na fé cristã esse tipo de atitude. Mas nós sabemos, né, que existe uma certa agressividade, uma certa intolerância, um certo preconceito que é desenvolvido até mesmo entre cidadãos cristãos com relação a pessoas que agem diferente, não é? Existe isso, a gente sabe disso, né? A gente sabe dessa condição. A fé cristã,
é oposta à cultura de violência e à discriminação que a nossa sociedade hoje promove, principalmente as camadas mais vulneráveis. Eu anotei aqui para não esquecer, tá, gente? E principalmente as camadas mais vulneráveis, seja na esfera pública ou privada, atingindo mulheres, negros, indígenas, população LGBT. Essa mentalidade é nociva, essa mentalidade discriminatória e violência se constitui como um crime. Não é só pecado, não, é crime previsto em lei, como acabamos de ver aqui na Lei Maria da Penha. Qualquer ato de violência, ela se constitui como um crime. E o cristão não tem por que se envolver com essas atitudes. Não tem porquê. Nenhum desses crimes, nenhum desses atos. Eu queria deixar um versículo aqui, que é a constatação do profeta Miqueias, como é que está o mundo. O mundo de hoje parece aquele mundo do tempo do profeta Miqueias. Ele dizia: os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço. Parece que o mundo virou isso. É o sujeito que recebeu uma informação, estava no churrasquinho dele com a família, recebeu a informação de que havia uma festa com temática privada num outro espaço, e ele saiu dali para verificar e provocar. E resultou na morte de um deles. Eu não sei que mundo é esse que nós veremos com essa escalada da violência. A escalada da violência, ela traz muitas preocupações para todos nós. A tendência natural, a violência, ela sempre nasce dessa coisa da gente não se conformar com o bem do outro, com o sucesso do outro, com a alegria do outro, com o bem-estar do outro. A violência, ela nasce dessa agressividade humana que não sabe lidar com o diferente, O ser humano, ele é agressivo por natureza, mas nós não nascemos aprendendo a ser racista, a ser preconceituoso. Ninguém nasceu aprendendo isso, fazendo isso. Tem uma agressividade. E esse preconceito, tudo isso foi aprendido. E se a gente aprendeu, está na hora de desaprender. Principalmente essa é a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus nos chama a uma atitude. Provérbios 3:31. Não tenha inveja de quem é violento. Dessa gente truculenta, marombado. Tudo bem que você queira ter um corpo bem definido, bem delineado, seus músculos bem definidos, seu corpo bem, com seus músculos bem desenvolvidos, ótimo, mas não queira ser um violento. Não use isso para a violência. Nem adote nenhum dos seus procedimentos. É o que a Bíblia nos recomenda. Viu, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo? A violência, ela não nos atrai como cristãos. A igreja, ela não promove nenhuma cultura de ódio, nenhuma cultura de violência. Ela promove exatamente o evangelho da paz. Paulo falando aos Efésios: quando vocês ficarem irados, que a gente fica, não é? Não fica, não? Fica. O diagnóstico de saúde mental fala de um distúrbio, de um transtorno momentâneo, que é aquela ira momentânea, Tem até um nome, que é essa coisa do transtorno explosivo intermitente. Na hora que acontece, você explode. Alguns chamam de síndrome do Hulk, aquela que você fica verde, explode. Aí depois fica calminho, aí volta tudo normal, Já teve isso? Várias vezes. De vez em quando, Já teve isso? Não, ele é da paz, é zen, totalmente zen. Então, o apóstolo Paulo diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Porque é isso. Uma coisa é você ficar irado,
A outra coisa é você dar lugar ao crime, ao pecado, ao erro. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Para a gente entender, olha só como é que Jesus lidava com a violência. Olha que Jesus era uma pessoa tranquila. Ele disse que ele era manso, um sujeito manso. Como é que a gente lida com a agressividade? Ele deu 3 conselhos para esses momentos agressivos. O primeiro conselho é a gente ser mais gentil. A gente precisa desenvolver gentileza. Não é? Em primeiro lugar, colocar a gentileza, como diz aí o profeta niteroense, que escreveu nos pilotis da Ponte Rio-Niterói. Gentileza gera gentileza. Baseado nesse ensino de Jesus. Ele diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Ensino de Jesus. Seja gentil. Claro, você não vai sair oferecendo tua face para ser estapeada aí à toa, né? Levou um tapa, assim, Jorge, sai de perto porque o segundo vai vir mais pesado. Não bobeie, mas se é que dá, você vai fazer o quê? Lamento, né? Vai levar a primeira e a segunda. Mas na primeira dá conta aí, sai fora, né? Porque se deu a primeira, é sinal que a coisa vai ficar feia. Não revide. É isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo isso. Não revide, seja gentil, seja dócil, seja amável com as pessoas. A segunda coisa é que Jesus ensina, o segundo princípio, é o princípio do serviço. A gente está aqui para servir uns aos outros, não para tirar proveito dos outros, não para se aproveitar do direito dos outros. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Jesus diz isso aos seus discípulos naquela disputa pelo principal lugar no reino de Deus. Ele diz assim: não será assim entre vocês, porque lá no mundo, na sociedade, nas nações, é assim que acontece. O Estado tem seu aparelhamento, né, de repressão, tem que ter. Mas com vocês não vai ser assim, vocês não precisam de um aparelhamento repressor. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. É Jesus ensinando isso aos seus discípulos e a nós também. E o terceiro princípio que Jesus deixa é o princípio do amor. Esse é um dos princípios mais difíceis, porque o amor não é amar a quem nos faz bem. Isso não é amor, gente. Amar quem nos faz bem, quem nos agrada, quem é igual a gente, isso não é amor. O amor cristão é outra coisa, é de outra esfera. Ele diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Qual é a prova do amor que você tem? Você é uma pessoa que ama. Se você for capaz de amar o seu inimigo, então tá beleza. É isso que Jesus coloca para a gente. Um parâmetro para saber se a gente é amável mesmo. Porque ser amável com quem é bonzinho com a gente, beleza, então é fácil, essa é moleza. Mas a grande prova do amor é amar os nossos inimigos. Ah, pastor, eu não consigo. Eu sei, é difícil, eu concordo. É porque eu tenho um temperamento, eu não guardo, eu não levo para casa desaforo. Senhora, aí então você está falando da sua vaidade, do seu orgulho pessoal, porque se você não for capaz de abrir mão disso para poder dar lugar ao amor cristão, então você precisa exercitar um pouco mais, aprender um pouco mais para se aprofundar aí na sua relação. Colocado assim diante de todos nós esses desafios, a pergunta que eu quero fazer: quais são as recomendações bíblicas que nós podemos encontrar para lidar com essa agressividade humana, essa coisa que nós temos, que nós não podemos negar isso, né? Nós vivemos num mundo violento, de tanta maldade, né? Em todo lugar da Bíblia a gente encontra essa referência de que não há nenhum santo no mundo, né? Que todos pecaram, que está todo mundo aí tomado por essa
por essa cultura de violência que tomou conta, ainda mais dos nossos dias atuais. O que a Bíblia nos dá como recomendação para a gente poder lidar com a nossa própria agressividade, de maneira criativa, de maneira que ela seja abençoadora. A primeira recomendação é que a gente sempre esteja do lado da justiça. Dê no que der, esteja ao lado da justiça. Foi o que Jesus fez. Jesus era uma pessoa mansa, uma pessoa que era da paz, uma pessoa que era do bem, mas quando ele viu uma situação de injustiça, ele saía do sério. Ele deu chicotada em vendilhão do templo, ele chamou o fariseu de hipócrita e chamou Herodes de raposa, um governante. Jesus chamou um governante de raposa. Como é que é isso? Porque ele optou por estar ao lado da justiça. Guarda esse versículo com você. Provérbios 31, 8 e 9. A Bíblia não tem nenhuma passagem para a gente ser omisso nas situações de injustiça, mas chama a gente a se posicionar ao lado dos mais vulneráveis. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. É recomendação da Bíblia para nós. A segunda recomendação da Bíblia que tem para nós é para a gente ser um promotor da paz. Existe, em troca da cultura de violência que domina o nosso tempo, começou aí na década de 90, se não me engano, o desenvolvimento de uma cultura de paz no mundo, para substituir essa ideia de violência pela promoção da paz. E Jesus nos chamou para fazer isso. Ele também nos deu o desafio. Foi ele quem nos chamou para sermos promotores da paz. Nós conhecemos essa palavra das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Quer se parecer com um filho de Deus? Quer ter cara de filho de Deus, jeito de filho de Deus? Seja um promotor da paz. Seja um pacificador. Sabe uma coisa interessante? A palavra grega para paz é eirene. Eirene. Foi a primeira coisa que eu aprendi em grego. Meu professor de grego deu essa grande lição. Depois ele virou meu cunhado, né, porque era primo da Solange. E a palavra irênio quer dizer pacificador. No nome eu sou, só não sei se eu sou nas atitudes todas. Terceira recomendação da Bíblia: lute pelos direitos dos mais vulneráveis, porque não é só estar ao lado da justiça, promover a paz, mas conquistá-la, construí-la, lutar por ela. Alguém tem que defender o direito dos mais vulneráveis. Alguém tem que protegê-los. Eu gosto muito da história de vida, do trabalho que o padre Júlio Lancelotti realiza lá em São Paulo com os moradores de rua. Quem é que está cuidando de morador de rua? Qual a referência que você tem dessas multidões que aumentaram nos últimos anos, né? Na nossa cidade? Quem é que está colocando a sua vida em risco para poder garantir o alimento para essas pessoas que estão na rua? Essa é a nossa referência dos dias de hoje. E a palavra de Deus nos chama a fazer isso. Esse é um dever do cristão, lutar pelo direito dos mais vulneráveis. Não é estar ao lado dos mais poderosos, não é estar ao lado dos ricos, não é estar ao lado dos interesses dos grandes proprietários, dos banqueiros, dessa sociedade que nós vivemos. O papel do cristão é estar ao lado do mais vulnerável, garantindo, lutando pelos direitos deles. Lutando pelos direitos, que são nossos, né? Nós também somos assim. Somos a parte mais vulnerável. O profeta Isaías, na sua profecia, ele declarava: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva.
Conselho da Bíblia, tá, gente? Aí isso é coisa de comunista. Não, não é não, gente, é coisa da Bíblia. A gente tem que estar... É isso que a gente tem que fazer. Não é por uma questão ideológica, é por uma questão teológica. A Bíblia nos chama a fazer isso. Ela nos desafia, ela nos conclama a colocar isso em prática. Não há nada mais conservador do que seguir essa recomendação bíblica. Foi assim que os profetas começaram a pregar a sua palavra. Não há nada mais do bem do que fazer isso, do que cumprir a palavra de Deus. Mas tem uma quarta recomendação da Bíblia. Pratiquem bondade em todo o tempo. Seja bondoso. Pratique bondade em todo o tempo, né? Não deixe que nada prive você e das pessoas próximas de você desfrutarem das bênçãos de Deus. A gente tem que ser canal de bênção para as pessoas. Tem que ser abençoador. Quero deixar esse versículo de Pedro, né? 1 Pedro 3,9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então não perca essa bênção, né? Não vai perder essa bênção porque você quis revidar, quis vingança, quis guardar amargura. Eu só vou sossegar quando eu me vingar. Me fez mal e eu vou lá fazer mal contra ele. Então, em vez disso, bendigam, abençoe. Porque você não pode perder tua bênção, senão você perde tua bênção. Entendeu? Pedro é muito esperto quanto a isso, né? Por que você vai fazer o bem para o outro? Porque você tem uma bênção, entendeu? É para você não perder tua bênção que você vai abençoar o outro. Sim, agora eu vou. Agora eu vou fazer o bem. Vamos concluir essa palavra dizendo uma coisa importante. Lidar com a agressividade não só é possível, como também é um ato de nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis. Ninguém nasceu racista, ninguém nasceu odioso, ninguém nasceu opressor, ninguém nasceu explorador, preconceituoso, ninguém nasceu vingativo. Essas atitudes são aprendidas. Precisamos fazer um esforço maior para desaprender essas coisas e desenvolver atitudes mais pacíficas e bondosas. Paulo aos Romanos: façam todo o possível para viver em paz com todos. Palavra bonita, né? A gente fica pensando assim, como a Bíblia tem riqueza para nos dizer tantas coisas boas, e a gente fica alimentando certos discursos, certas mentiras, certos discursos de ódio que vão aparecendo na internet. Eu quero convidar você a orar ao Senhor junto comigo e nós colocarmos nossa vida diante de Deus. Ore ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite, por estarmos aqui na Tua casa para pensarmos coisas tão importantes para a nossa saúde, como pessoas no mundo em que vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas bondosas, pessoas pacíficas, pessoas que lutam pela justiça, que lutem pelos direitos dos mais vulneráveis, pessoas que coloquem em prática o Teu ensino de amor, de serviço, de graça sobre a vida das pessoas. Não só porque temos a Tua bênção sobre nós, mas principalmente porque isso vai fazer da nossa vida em família, da nossa vida em sociedade, uma vida melhor. Nós queremos viver, ó Deus, o melhor que o Senhor tem para nós. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, eu quero agradecer a companhia dos nossos queridos amigos que estão na internet. Nós estaremos encerrando o nosso culto aqui e quero convidar você a estar conosco numa próxima ocasião. Deus abençoe sua vida e sua família.